Isso pode ser fatal, ou pelo menos machucar feio. Este é o Ciência do Absurdo. A seguir, vamos ver como a primeira lei de Newton pode afetar sua direção. De que forma o arremesso de martelo pode tirar seu chão? E o que acontece quando a eletricidade dá o choque final no sistema? Mas antes, isto. Salve, salve! Tirem as crianças da sala! O gelo não só afundou o Titanic, como pode causar vários outros acidentes. Por isso, cuidado com ele! O problema do gelo é que você nunca sabe o quão espesso ele é até que seja tarde demais. Cair nele é algo potencialmente mortal. Mas você sabe o que é exatamente o gelo? Eis o que você precisa saber. Quando a temperatura da água cai abaixo de zero, minúsculos cristais de gelo se formam e crescem. Depois disso, eles se fundem, tornando os cristais ainda maiores e deixando mais espessa e forte a camada de gelo. Na superfície, há sempre uma fina camada de água, o que deixa o solo escorregadio. O gelo precisa ter pelo menos 8 centímetros de espessura para que possamos andar nele. Os pontos mais fracos estarão no centro e nas margens. Em áreas onde a temperatura permanece abaixo de zero por longos períodos de tempo, o gelo se torna incrivelmente espesso e resistente. Para pousar este avião de 100 toneladas na Antártida, o gelo deve ter uma espessura mínima de quase 1 metro. Já deu para entender, né? O gelo pode ser incrivelmente forte se a temperatura estiver baixa o suficiente para que ele fique espesso o bastante. A maioria de nós não vive na Antártida. Então, os corajosos pesquisadores climáticos que estamos prestes a conhecer tiveram que realizar seus experimentos com um gelo um pouco menos previsível. Aqui temos um sujeito confiante, mas o quão durão será que ele é? Não tanto quanto o gelo, ao que parece. Você precisa de cerca de 450 quilos de força para quebrar 8 centímetros de gelo. Ele provavelmente acabou de experimentar uma força um pouco menor do que essa em seu traseiro. Às vezes, a camada de água pode ser um pouco mais profunda do que parece, disfarçando o gelo que está embaixo. Tudo que esse cara conseguiu foi quebrar a própria cabeça. Muita gente morre todos os anos em quedas acidentais no gelo. Esse camarada está planejando pular no centro da lagoa, onde o gelo é mais fraco. 20% das pessoas podem morrer de choque ao ficar na água congelada por apenas 5 minutos. A maioria de nós fica inconsciente depois de 15 minutos. Basta perder 2 graus da temperatura corporal para atingir a hipotermia. Acho que é hora de tomar um chocolate quente. Ei, quanta eletricidade seria necessária para matar você? A cadeira elétrica conduz em torno de 2.500 volts, mais de 10 vezes o abastecimento de energia da sua casa. Isso não quer dizer que você deva brincar com eletrodomésticos de 220 volts, porque isso também é muito perigoso. Chocante, né? A corrente elétrica faz com que os músculos se contraiam involuntariamente e causa uma sensação bem desconfortável no corpo. Sim! Encostar em cabos elétricos pode acabar mal. Mas, infelizmente, os seres humanos e a eletricidade andam perigosamente bem próximos. Para fluir de forma contínua, a eletricidade precisa de um caminho ou um circuito completo. Esse circuito pode ser criado com qualquer coisa que conduza a eletricidade. A água salgada é muito boa em conduzir eletricidade, e como o corpo humano é 70% água e contém grande quantidade de sal, nós somos bons condutores. Por isso, se você tocar um cabo exposto, você vai fechar o circuito e tomar um choque.
já que a corrente vai fluir em direção ao solo. Um isolante, como sapatos com sola de borracha, pode quebrar o circuito, impedindo que a eletricidade passe pelo seu corpo e atinja o chão. Mas tire os sapatos e a corrente vai passar direto por você, causando um choque elétrico. Uma cerca elétrica de 8.000 volts tem uma corrente muito baixa, insuficiente para matar até mesmo um pequeno coelho. Mas é o bastante para fazer, digamos, cócegas em um homem vestindo uma bermuda. Os joelhos descobertos tocando o chão fecharam o circuito e conduziram a corrente elétrica da cerca pelo corpo e para o chão. Se você tocar um amigo, você o coloca no circuito. E se ele estiver descalço, ele não estará isolado, fechando o circuito. Será que a eletricidade também flui através de várias pessoas de mãos dadas? Sim, ela flui. Isso se a pessoa da ponta for meio hippie e estiver descalça. Mas e se todos do circuito se isolarem com móveis de madeira e de plástico? Eles tomam um choque e nós damos risada, porque mais uma vez o cara na ponta estava sem sapato. As cercas elétricas existem basicamente para conter animais de forma segura. Se esses dois estivessem usando sapatos de borracha, apenas um deles teria uma surpresinha por trás. Mudanças no estilo faça você mesmo às vezes podem acabar em desastres científicos. Você consegue adivinhar de qual princípio científico esses caras se esqueceram quando tentaram tirar o sofá pela varanda? O que vai trair esses caras é o princípio dos pêndulos. Estes dois fortões querem mudar alguns móveis de lugar. Espera, eles querem colocar o sofá para dentro ou para fora? Eles acham que estão sendo espertos equilibrando o sofá na sacada como uma gangorra. Mas quando o sofá fica preso, em vez de a gravidade puxá-lo para baixo, ela faz ele oscilar como um pêndulo. Só nos Estados Unidos, mais de 20.000 crianças vão parar no hospital por conta de acidentes com carrinhos de compras. Por que será? We're the Street Bobsled team. Come on, bobsled, here we go. Go, baby. Bobsled, oh! A ciência nos diz que isso era quase inevitável. Ao contrário de algumas coisas na vida, quando se trata de rodas, tamanho é documento. As rodas de um Monster Truck são grandes e gordas para passar por obstáculos. Mas as rodas de um carrinho de compras são pequenas e estreitas para reduzir o atrito numa superfície lisa e plana. Só que quando elas encontram um obstáculo, a força do impacto as joga para trás com força. E carrinhos com pessoas dentro têm um centro de massa elevado, o que faz deles carrinhos propícios ao tombo. Não se preocupe, é só um boneco. Ai, 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 digo mais, ai, ai. Não ter nenhum motor não é necessariamente uma barreira para a aceleração. Tudo que você precisa é de uma descida e gravidade. Lembre-se, rodas pequenas mais um elevado centro de massa é igual a beijar o chão. Esse barranco pode ser suave, mas a súbita mudança de nível faz do solo reto um tremendo obstáculo. Se você atinge um obstáculo grande o suficiente, essas rodinhas travam por completo, tornando-se um pivô. Tome cuidado com o local de pouso do seu passageiro. Rodas pequenas, elevado centro de massa e obstáculo grande. Receita perfeita para uma decolagem. Where are you? What are you doing here?
Ter rodas pequenas significa que um carrinho não pode absorver todo o impacto. Talvez uma boia corrija isso. Mas talvez não. Num terreno plano, tudo com o que você tem de se preocupar é o equilíbrio. Mas com um centro de gravidade elevado, falar é mais fácil que fazer. 2 errinhos aqui. Carrinhos de compras funcionam melhor em um supermercado. E você se lembra do que sua mãe disse sobre se pendurar deles, não lembra? Ainda vale. E com 2 pessoas no carrinho... Vamos lá, é óbvio, fica ainda mais pesado. Rodas maiores ajudariam a deixar os carrinhos mais seguros? Neste caso, não. Como em um caminhão carregado, um centro de massa elevado facilita o tombo. Dirigir com cuidado é algo que todo mundo deve fazer. Acrobacias como o drifting, por exemplo, devem ser feitas por profissionais e longe, bem longe das vias públicas. Infelizmente, tem muita gente por aí que é doida para provar que manja muito de direção. Ou, neste caso, nada de direção. Apesar das aparências e do enorme número de praticantes, o drifting não é nada simples. Tem muita física por ali. Diferente de curvas normais, onde o motorista quer o máximo de atrito com a estrada, no drifting, o carro precisa deslizar. Esta é uma maneira de usar a inércia do carro, que tende a seguir uma linha reta, equivalente à primeira lei de Newton. Primeiro, ele reduz o atrito entre os pneus traseiros e o solo, mudando de direção muito rápido. Isso é o que faz a parte traseira do carro girar. No final do giro, virar para fora da curva diminui o torque e faz com que as rodas traseiras recuperem a aderência. Entendeu? Duvide da habilidade de um homem ao volante e você estará questionando sua masculinidade. Então, eu não tenho a menor intenção de questionar estes heróis do asfalto. Este piloto de baixo orçamento dominou totalmente a arte de reduzir o atrito nas rodas de trás. Mas na hora de recuperar a aderência e o controle, o piso molhado atrapalhou. Estrada não é lugar de drifting. Este cara ouviu isso e quis sair da rodovia. Na verdade, ele só começou a manobra na estrada, daí ele saiu dela, foi em direção à grama e perdeu a tração. Antes que ele recuperasse o controle, tcharam, o muro entrou no caminho. Numa pista fechada, isso é o que um profissional faria. Virar para acabar com o drifting reduz o torque e para completamente o carro. Às vezes, o drifting não é planejado. Graças ao nosso câmera com olhos de lince, pudemos ver que acelerar num supercarro faz com que as rodas girem demais, mandando o atrito para o espaço. É possível sim, senhor. Impressionante. Será que esse aí entendeu? Bom, pelo menos ele tem um carrão. Repare como as rodas giram com grande velocidade. Que belo drift! Veja, ao virar desta maneira, ele consegue torque suficiente para rodar 360 graus. Ai, 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 digo mais, ai, ai. Quando um homem resolve dar vida ao seu Tarzan interior, ele deve estar ciente das forças ocultas que podem acabar com a brincadeira. Como essa. I got you, baby. Balançar na direção de objetos sólidos pode parecer uma palhaçada simples, mas na verdade é resultado da incapacidade de entender ciência básica. Quando você pula numa corda, a inércia se encarrega de te levar para frente.
Mas se o alvo não está diretamente à frente, a força centrípeta te puxa em círculo. Quanto mais rápido você for, maior o círculo. A tensão da corda aumenta enquanto a força centrípeta impede que você voe para longe. Então, se você quer pular fora, precisa se soltar no momento certo. E aí, a gravidade traz você de volta para o chão, suavemente. 1, 2, 3, go! Esse aspirante é a pirata do Caribe, quer pular do barco para a água. Mas se depender da força centrípeta, ele vai voltar para o barco, num círculo. Ele precisa saber o momento certo de segurar e soltar, o que seria agora. Bom, garanto que na próxima ele vai se lembrar disso. Já esse bonitão aqui não quer ir para a água, mas sim passar por ela e voltar. Olá, força centrípeta! E olá, dona Árvore! Quem disse que brincar ao ar livre é bom para as crianças? Imagine um espirrobol gigante onde a árvore é o poste central. Sua velocidade fez o círculo ser maior, ficando grande demais para o espaço. Que bonito, que alegria, que beleza! Doeu, hein? Aqui, a corda é fixa, mas o braço de apoio não. O objetivo é ser arremessado dali. Lembre-se, a inércia do corpo significa que ele irá se mover em linha reta, sem a força centrípeta para mantê-lo em círculos. Quando o braço de apoio de repente para e o arremessa, isso não dá muito certo. That's probably a broken leg. Probably. Could be a hospital. Oh dear, oh dear. Obrigado, doutor. O lançamento de disco não mudou muita coisa em 2.500 anos de existência, visto que os gregos lançavam discos feitos de pedra, bronze ou chumbo. Isso é um cone feito de plástico, não um disco com peso devidamente calculado. Os únicos objetos que você pode me ver arremessando por aí são os meus discos velhos, já que eu ganhei este MP3 player de aniversário. Mas para fazer um bom lançamento de disco, você precisa de uma boa velocidade de giro e do ângulo correto. A força de rotação de seu corpo enquanto você gira é o torque. Quanto mais torque você tiver, mais rápido você vai acelerar, aumentando a velocidade do disco. Então, como o nosso amigo Newton afirma que um objeto vai continuar o trajeto em linha reta, você o solta. O ângulo ideal é de 35 graus. Quando você solta o disco, ele voa na tangente do círculo. Mas quanto mais você girar, maior é a chance de você cair. Quando você acertar o time, pode usar o torque para conseguir feitos incríveis. É ou não é totalmente excelente? Todo o torque do mundo não servirá de nada se você derrubar o disco. Ou se você nem tiver um. Quando você estiver lançando um disco real, muito torque e pouca aderência não são a combinação ideal. O lançamento de martelo é um esporte 1000 anos mais jovem que o lançamento de discos, mas os princípios básicos são os mesmos. Diferente do arremesso de discos, o atleta fica no centro de um círculo maior, criado pelo martelo, que dá voltas de até 104 km por hora. Todos os objetos seguem linha reta a menos que uma força atue sobre eles. Assim, o martelo vai voar a menos que você o segure, mas você deve soltá-lo na hora certa. Cada quilo adicional aumenta a força que você deve controlar. Combine este peso com muita velocidade e o menor deslize pode acabar numa catástrofe. O recorde mundial de distância no lançamento de martelo é de quase 87 metros. Não é isso? Muito menos isso. Lembre-se, o martelo vai fazer uma trajetória mais longa do lado de fora do círculo do que no centro.
mas com o mesmo número de voltas. Então, enquanto seu corpo está girando a apenas 8 km por hora, o martelo está indo a 80. Dobrar a velocidade de giro quadruplica a força necessária para manter o martelo fazendo o círculo. Tenha certeza de que é forte o suficiente, mais do que esse cara, pelo menos. Senhoras e senhores, crianças e crianças, eu sei que vocês adoram ver ossos quebrando, beijos no chão, caos total. Mas, por favor, não tentem se aventurar pelo mundo da ciência como o pessoal que assistimos aqui. Aproveitem o conhecimento adquirido com o Ciência do Absurdo e passar bem. Joga lá dentro! Quero ver tudo girando. Virou uma ótima pilha de lenha.